Recording is on. Ok, a partir deste momento a gente está gravando e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que a gente vai ver hoje. Hoje, no nosso programa, a gente vai dar uma olhada naquelas partículas acessórias ao substantivo e ao verbo. O que eu quero dizer por partículas acessórias? Você tem o substantivo, normalmente o substantivo é o centro da frase, ou o verbo. Então, você tem o substantivo, o verbo, e com isso você forma as principais partes do discurso, né? Você tem o sujeito, normalmente é formado pelo substantivo, mas junto com o substantivo pode vir, por exemplo, o artigo, junto com o substantivo no objeto, pode vir uma preposição, e normalmente a frase ela é concatenada junto com outras frases, através das conjunções. Então, nosso estudo de hoje, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Nosso estudo de hoje, ele está no nosso programa. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aí a tela, né? Então, quando você vem aqui para atividades, você vai ter aqui embaixo o plano do curso. E no nosso plano do curso, hoje, nós estamos programados para estudar o artigo, as conjunções, as preposições, os pronomes e os advérbios. Tá vendo aqui? São o que eu chamo, ou algumas gramáticas chamam, de modificadores, tanto do substantivo, quanto do verbo, quanto do adjetivo e tal. Eu coloquei como modificadores do substantivo, mas eles servem para, de alguma forma, estruturar a frase. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, grego, aula de grego. Então, a gente já viu isso, mas só para a gente dar mais uma olhadinha, né? Então, por exemplo, olha, aqui a frase, ela começa assim, diz, né? Lege diz, sim. Aqui tem uma conjunção, aqui tem uma preposição e aqui tem um artigo, ok? Esse aqui é um verbo, que aqui nós temos um substantivo, esse também é um substantivo, aqui é um pronome e aqui é um artigo. Então, é interessante porque quando eu marco um artigo aqui, ele marca para mim também você vê que todos os artigos da frase estão aqui. Se eu marco uma preposição, menos, mas tem aqui, olha, preposição. Ele vai marcar exatamente a mesma preposição. Se eu marco um pronome, ele vai marcar os outros pronomes também. Então, o que eu quero que vocês comecem a ver junto comigo? Deixa eu fechar isso aqui, abrir aqui. Vamos começar com o artigo. Ainda está chegando gente aqui. O artigo a gente já viu, por isso eu estou começando com ele, para a gente rever e poder aprender um pouco mais sobre o artigo. Está aqui, ó. O que a gente tem nesse livro aqui, o artigo singular e plural. Ok? O artigo masculino, notem que nós temos aqui o nominativo, genitivo, dativo e acusativo.
essa ordem aqui, dependendo da gramática, muda. Mas não tem o vocativo. Por que que não tem o vocativo? Porque o artigo não tem vocativo. O vocativo é quando eu digo, por exemplo, eu me dirijo diretamente à pessoa, eu posso usar, por exemplo, em grego usa-se muito uma espécie de partícula de chamado, que diz assim, ó fulano de tal. Seria amados e tal, e tal. Então, você não usa o artigo com o vocativo de maneira nenhuma, porque o vocativo é a voz onde você interpela diretamente a pessoa, direto da primeira pessoa para a segunda pessoa. Quando você vai usar nos outros casos, tá? Você vai ter o artigo, e o artigo vai ajudar bastante. A primeira coisa que a gente vai perceber é que o artigo masculino segue uma declinação, o artigo feminino segue outra declinação, e o artigo neutro segue uma declinação que já foi usada anteriormente. Vocês se lembram quais as declinações que são contempladas pelos artigos? Pelo que a gente falou sobre declinação na semana passada, vamos lembrar aqui qual a característica da primeira declinação. Alfa e eta. Terminado em alfa e eta. Exatamente. A primeira declinação são aqueles substantivos que têm como vogal de ligação e, portanto, a raiz termina em alfa ou em eta, que podem ser seguidos de sigma. Quando são seguidos de sigma, então, por exemplo, alfa sigma e eta sigma são masculinos. Quando não são seguidas pelo sigma, só alfa e só eta são femininos. Ok? Qual dos artigos segue a declinação da primeira declinação feminina? Essa está fácil, hein, gente? O artigo feminino. Ok? O artigo feminino, né, segue eta e a declinação feminina. O artigo masculino segue a segunda declinação, porque a segunda declinação são os substantivos terminados em ômicron, e podem ser masculinos e podem ser neutros. Então, você pode dizer que o masculino e o neutro seguem a segunda declinação e o feminino segue a primeira declinação. Então, ro, tu, to, tom. Aí o plural, roi, tom, tois, tus. Isso nos ajuda bastante quando nós estamos numa frase e a gente precisa saber qual é a palavra, qual é o gênero da palavra. Então, por exemplo, essa palavra aqui, ges, ela está ligada a esse artigo, tes, ges. Acho que os dois estão com a mesma terminação, direitinho. Este artigo está no genitivo singular, então ele já me diz qual é o caso, o gênero, o caso, o número, e também o gênero, porque se é um artigo feminino, esse substantivo é feminino. Okay? Se eu pego, por exemplo, outro aqui, olha, esse re é o nominativo nominativo feminino. E a palavra seguinte, olha, kenson, re, kenson. Ok? Se bem que esse aqui, perdão, quando ele vem com dois acentos assim, ele não é artigo, ele é pronome. Deixa eu mostrar um artigo aqui. Esse aqui, na verdade, é um pronome relativo. Vamos achar um artigo feminino aqui, nominativo. Ele vai ser muito parecido com esse, mas ele não vai ter dois acentos, ele vai ter só a aspiração aqui, e essa aspiração é que indica que ele é um artigo. Então, vamos lá.
Não estou achando nenhum aqui para me dar um aqui, mas tem masculino, olha. Ho. Ho, Jesus. Ho, huios. Então, olha. Ho, huios, tu, antropo. Ok? Então, o artigo, ele nos ajuda muito na tradução. Por isso, é sempre muito bom a gente ter os artigos de cor. Ok? Só para vocês verem aqui, deixa eu te mostrar para vocês uma coisa. Aqui. Se bem que esse aqui já está. Eu quero. Aqui. Vocês vão perceber, o que eu quero que vocês percebam, e isso vai ajudar muito a vocês perceberem quais são as terminações primárias. Por quê? Se a gente prestar bem atenção, as terminações primárias, elas vão se repetir, quer seja masculino, quer seja feminino, quer seja neutro. Então, deixa eu achar aqui, essa gramática aqui, no finalzinho aqui, nós temos aquilo que ele chama de terminações primárias do substantivo, e que podem ser usadas tanto no artigo quanto no adjetivo. Essas terminações primárias são comuns. Opa! Perdão. Deixa eu abrir aqui vocês de novo. Aqui. Esse aqui é o dicionário desse livro, então ele pega aqui no final. Aqui. Foi bem longe aqui. 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 Então, notem, olha só. Quando você tem na primeira e na segunda declinação, você vai ter essas terminações que são básicas. Quando nós aprendemos, a gente aprende, note, olha, o masculino usa o sigma, enquanto que o feminino é vazio, e o neutro usa o ni. Isso na primeira e na segunda declinação. Se a gente perceber, olha só, o dativo sempre vai ter o iota. No caso do substantivo que a gente está vendo aqui, olha aqui, né? Esse primeiro aqui, no artigo, ele mantém o artigo básico, que é esse aqui, esse que você vai encontrar no dicionário. Ro, re e to. Mas a partir do genitivo, você tem a raiz do artigo misturada com essas terminações básicas aqui. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, aqui no masculino é o u, no feminino é o sigma, enquanto que no neutro é o u. Se a gente pegar aqui, olha, to mais y, t mais sigma. Então, uma maneira de eu decorar as coisas é, por exemplo, quando eu encontro um artigo com iota subscrito, é dativo singular. Quando eu encontro o iota do lado da vogal, aqui, olha, tois, tais, tois, é dativo, porque o iota é típico do dativo. E é dativo plural, porque no plural a vogal é longa, enquanto que aqui a vogal é breve, ela junta com o iota e alonga a vogal e ela vira
esse iota subscrito aqui. Ok? Então, você percebe, olha, o acusativo plural, sigma, sigma, e no caso aqui, o acusativo neutro é igual ao nominativo neutro. O acusativo neutro é igual ao nominativo neutro, tanto no singular quanto no plural. Vocês se lembram bem dos artigos, então, né? Tem alguma dúvida sobre o artigo? Decorar, não tem jeito. Isso vai poupar vocês muito trabalho, porque ele vai ajudar você a identificar as palavras, mesmo aquelas palavras que, às vezes, pertencem, por exemplo, à terceira declinação. Aqui, por exemplo, olha, tem T, trité. Trité é a primeira declinação. Mas, às vezes, você tem uma palavra cuja raiz é difícil de descobrir. A gente vai pegar algumas palavras desse tipo. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Aqui, não, esse aqui está fácil também. Olha, alotrion. Olha o tom aqui. Esse tom é característico do genitivo plural. Esse genitivo plural, em qualquer, se é masculino, se é feminino, vai ser sempre exatamente assim. Vamos ver se eu acho aqui. Scandalizomen, anabanta. Aqui, por exemplo, essa palavra, anabanta. Essa palavra vem de subida e tal. Então, olha aqui. Como é que eu identifico essa palavra? Ela termina com um alfa aqui. Eu posso desconfiar que essa palavra seja feminina, porque ela termina com alfa. Mas olha o artigo que está ligado a ela. É um artigo que pode ser identificado de duas maneiras. Vocês são capazes de identificar esse artigo que está aqui? Tom. O caso é fácil de identificar. Acusativo singular. Singular. Agora, e o gênero? Gênero masculino. Masculino ou? Neutro. Ou neutro, exatamente. Então, agora, o que eu tenho que descobrir, olha, está aqui, ó, tom, agora, não é neutro. Por que não é neutro? Porque o neutro seria o tó. Então, é masculina essa palavra que nós acabamos de ver aqui. Então, anabanta, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Está aqui, no caso aqui é um substantivo, é um verbo que está no particípio, e vamos ver que particípio que ele está, no acusativo masculino, porque o particípio ele é um verbo usado como adjetivo e como substantivo. Então, eu já descobri que esse anabanta é o subindo, então é aquele que sobe primeiro, ok? É aquele que sobe próton primeiro. Então, percebam como o artigo me ajuda muito na tradução das palavras, ok? Alguma dúvida sobre o artigo? Podemos ir para frente? Então, vamos dar uma olhada agora numa das coisas bem bacanas que existe no grego, que são as preposições. As preposições a gente pode ver em dois lugares aqui. Deixe-me achar. Aqui, gramática grega, noções, está aqui. Não é esse aqui que eu quero. É esse sim. Então, a gente tem aqui as preposições vistas de uma maneira mais completa. Deixa eu achar aqui, preposições. Então, a gente já começa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Professor. Diga. Que material é esse que o senhor está usando? É do Rega. Essa gramática aqui, olha. Deixa eu ver, lição 12. Ah, sim, eu sei qual é o tema. Sim. Esse aqui, mas eu vou colocar, eu vou fazer uma cópia disso e vou colocar lá na plataforma. Tá? Esse que eu estou usando aqui, do
esse Rega, Noções de Grego Bíblico, do Rega Bergman. Ok? Então, na lição de número 12, que aparece aqui, eu já tenho aqui as preposições. A primeira coisa que a gente tem que saber das preposições é entender que cada preposição rege um caso, ou dois, ou três. Normalmente, quando eu tenho uma preposição, eu tenho que saber qual é o significado daquela preposição com o caso que ela está ligada. Então, olha aqui. O dicionário já vai dar isso aqui. Então, aná, por exemplo. Aná, com acusativo, significa para cima, acima, sobre, e pode significar cada, e como prefixo significa para cima ou outra vez. Ok? Então, olha que interessante. Aná é uma preposição que indica essa direção para cima com acusativo. Ok? Nós temos casos, deixa eu ver aqui, se a gente vai ter algum caso do aná com outro... aná... Opa. Interessante. Ok. Então, eu pego aqui aná. Olha só. É uma preposição e é um advérbio primário. Então, aná, olha só. Para o meio de e meio, note que como advérbio ele significa isso. Mas percebam aqui, olha. Anabatmos. Que é aná para cima, uma subida. Ok? Anabaino. Significa ascender, subir. Então, percebam que essa preposição sempre vai ter essa ideia de subir. Anabalomai seria jogar para, joga para cima como se fosse tirando a sorte, né? Então você pega, havia o urinho tumim, que era uma espécie de pedras, e parece que a maneira de tirar sorte era jogando para cima. Então, percebam, olha, você tem, e aqui você tem, olha, percebe? Então, deixa eu pegar aqui a preposição mesmo, vamos ver se eu consigo pegar, porque ali eu peguei o advérbio, deixa eu ver, interessante, porque é interessante porque ele aqui significa para o meio de, no meio de, mas o sentido básico de aná é justamente esse. Anticongenitivo significa em lugar de, em troca de, ok? E assim vai. Apode, a, eis, ec, em. A melhor maneira da gente estudar as preposições é notando o seguinte. Olha, preposição é uma palavra que auxilia o substantivo a expressar o seu caso e a sua função na oração. É chamado de pré-posição, porque geralmente é posicionada na frente do substantivo ao qual auxilia expressar a sua função. Então, por exemplo, ectes sinagogues, então note, o artigo está aqui, a sinagoga, ek significa de dentro para fora. Então, fora da sinagoga, ou para fora da sinagoga, foi exceltontes. Elton é ir. Ex-eltonten. Note que o ek reaparece aqui no artigo. Então, saindo da sinagoga, notem, foram eis para a casa de Simão e André. Então, notem que nessa frase aqui, nós temos a preposição ek aqui, ela vai reaparecer no verbo, na sua forma ek, é uma preposição que ela muda a segunda letra,
dependendo da letra que vem a seguir. Se a letra que vier a seguir for uma consoante, ela mantém o kappa. Se for uma vogal, ela se transforma em xi. E se for uma vogal com aspiração, ela vai se transformar em ki. Ok? Então, que é uma proposição que muda de forma conforme o que vem a seguir. Como o que vem aqui, por exemplo, é uma consoante, ele mantém o kappa. Nesse caso aqui, ele está ligado a um verbo que tem uma aspiração, normalmente a aspiração desse verbo é suave, então ele vai para xi. Se fosse uma aspiração áspera, ele viraria um ki. Aqui, ok? Então, olha só, as preposições ek e eis indicam, respectivamente, de dentro para fora e de fora para dentro. Mesmo que uma preposição sirva para esclarecer o caso, não é ela quem governa o caso. Muito pelo contrário, na língua grega é o caso que determina o significado de uma preposição. Então, sempre que vocês forem procurar uma preposição no dicionário, o dicionário vai dizer, com acusativo ela significa isso, com genitivo ela significa isso. Às vezes, uma mesma preposição, por exemplo, ek, em geral, vai ser com acusativo. Eis, em geral, vai ser com acusativo. Mas pode mudar, por exemplo, a preposição em, que significa com acusativo, significa dentro de, significa local, com a, eu acho que com o genitivo, ela vai significar, ela vai ter um sentido instrumental, quer dizer, com. Por isso que até hoje ninguém sabe se João Batista batizava na água ou com água. Porque a preposição lá é em. E ela tanto pode ser traduzida como com, como dentro de. Ok? Reverendo, Diga. uma pergunta. Então, as preposições, elas aparecem junto com o substantivo, em alguns casos? Normalmente, elas sempre vêm antes do substantivo Ligada com o prefixo. ou do adjetivo substantivado. Às vezes, ela ajuda a compor um verbo. Quando ela ajuda a compor um verbo, ela vem grudada no verbo. Ok? Mas a preposição, tipicamente, ela vem antes do substantivo. No caso, ela ajuda a compor o significado. Por exemplo, o verbo boléu ou balei significa jogar. Então, parábola significa jogar ao lado de alguma coisa para comparar. Símbolo significa você joga junto que uma coisa simboliza a outra. Ok? Se você falar ekbalo, significa jogar para fora. Ek é para fora. Então, ekbalo significa expulsar. Você ekbalo os demônios. Eisbalo significa entrar, ou mergulhar, ou lançar dentro. Então, fulano se lançou para dentro de uma briga, de uma coisa assim. Então, perceba que a mesma forma verbal balo, dependendo da preposição que ela vem, ela muda o seu significado. Então, olha só. Então, primeiro, o significado de uma preposição depende, então, do caso com o qual ela é usada. Esse detalhe pode ser observado no vocabulário da lição. Então, voltando aqui, vocabulário. Vamos pegar um que sirva com dois, dê para usar com dois. Tá aqui, olha. Catar. Catar com o genitivo significa sobre ou por. Se o genitivo tiver um sentido ablativo, significa para baixo, contra ou por. Com acusativo, significa de acordo com, conforme com.
Então, por exemplo, esse é o uso, por exemplo, quando você fala Evangelho kata Marcos. Evangelho segundo Marcos. Se fosse congenitivo, seria Evangelho sobre Marcos. Tá? E no caso do ablativo, pode significar, inclusive, contra. Meta, por exemplo, é o mesmo caso. Olha, meta congenitivo significa junto, e tal, e tal. Com acusativo significa depois, após. Então, essas diferenciações, olha aqui, as preposições são invariáveis. Elas vão ter sempre a mesma forma, dependendo, a única variação que existe é a variação de acordo com a letra seguinte, em algumas preposições, como o caso de ek, por exemplo, e é fácil lembrar, porque a gente vai acostumar com elas, ou acontece, às vezes, de ter um apóstrofo ali, e ela se juntar com alguma palavra ou com algum verbo para acontecer. Então, vamos lá. Olha aqui. Contudo, as preposições terminadas em vogal, exceto peri e pro, perdem sua vogal final quando antecedem uma palavra que começa com vogal. Então, por exemplo, apó mais adelfo, note, termina com vogal e começa com vogal. Ele vai virar apaudelfo. É uma palavra só. Ele vai ter um apóstrofe aqui e vai perder esse ômicron e vai perder esse alfa, na verdade, vai substituir o ômicron aqui. Então, ele vai virar adelfo ou apaudelfo. Apadelfo, que seria a junção dessas duas palavras. Então, notem, o apóstrofo indica a supressão da vogal final da preposição. Quando vocês encontrarem um negócio desse aqui, uma palavra que tem um apóstrofo bem no meio, desconfiem que tem uma preposição junta com um substantivo. Diante de palavras iniciadas com vogal e aspiração forte, não só se perde a vogal final da preposição, mas também a consoante, que dessa maneira fica no final e sofre alteração. Então, o P transforma-se em fi e o T transforma-se em T. O fi e o... então, você tem o P transforma-se em fi e o tal torna-se T, que é esse T com H. Então, vamos ver aqui, olha. Apó, ruio. Aqui, esse ruio tem uma áspera aqui, uma aspiração áspera. Então, ele vai virar aparruio. E vai virar, por causa dessa aspiração áspera, afruio. Afruio. Lembra que o P vira F e o T vira C. Que nem catá eu tu. Catá eu tu ou catá eu tu. Se uma preposição é repetida diante do substantivo em série, cada substantivo deve ser considerado separadamente. Então, vamos lá. Cai em óligo, cai em megalo. Então, olha, por pouco ou por muito. Notem que em ólico seria em pouco e no muito. Em pneumati, cai aletheia. Em espírito e verdade. Esse em serve para os dois. Ok? É como se estivesse dizendo isso aqui, ó. O grego pode usar esta forma para dar ênfase ou esta forma para dizer que esses dois substantivos estão ligados. Note que tem o i aqui, então ele está no dativo, e aqui tem o iota subscrito, está no dativo.
Então, esse N, ele é distributivo, serve para os dois. Então, vamos lá. Para expressar a relação de um substantivo com verbos ou outras partes da oração, uma preposição pode indicar localização, direção ou relação. A melhor maneira de ilustrar isso é usando essa tabela aqui. Olha só que bacana essa tabela. Então, você tem aqui o substantivo, o objeto. Se alguma coisa está dentro do objeto, a preposição usada é in. Ok? In. Se está fora e entra no objeto, é eis. Se está dentro e sai do objeto, ek. Se atravessa o objeto inteiro, é dia. Dia seria por, através de, alguma coisa assim. Então, olha, ele atravessa. Ok? Olha só. Se é alguma coisa que sai do objeto, de dentro do objeto, para cima, é aná. Se sai do objeto para baixo, é catá. Ok? Se é alguma coisa ao lado do objeto, parar. Então, parábola é ao lado de. Ok? Vamos lá, vamos imaginar as coisas, olha só. Isso aqui, essa aqui, está saindo da superfície do objeto, a pó. É aquela coisa que está bem adiante, então ele é enviado a pó. Daí vem apostelo. Stelo é enviar. É enviado da parte de alguém. Então, é o apóstolo. O apóstolo é quase que um preposto. Ele vai em meu nome. Ele sai da minha presença com autorização dada por mim. Esse é o sentido de apó. Agora, eu posso significar que alguma coisa está além do objeto. É o meta. Então, por exemplo, um bom exemplo disso é quando... quem foi que escreveu isso? Foi, acho que Platão. Platão fala das obras não, é Aristóteles que fala das obras de Sócrates. Então, ele diz assim, que Sócrates falou sobre o pensamento, a física e as outras coisas depois da física. Em grego, ele disse metaphysis. Daí, o Aristóteles criou a palavra metafísica, que é aquilo que está para além do físico. Estuda as coisas do espírito. Esse é o sentido de metaphysis. Ok? Agora, o meta, ele pode ser usado também no sentido de com, dependendo do caso que ele tiver. Ok? Então, você tem, olha, para, apó, ek, quando sai de dentro para fora, meta, quando está além. Ok? Aqui do lado de cá. Aquilo que vem até próximo, né? Mas não encosta no objeto, é pró. Aquilo que vem e encosta é prós. E aquilo que vem e entra é eis. Aquilo que vem e recebe uma ação contrária é anti. Ok? Agora, olha que interessante. Quando você tem algo sobre o objeto, encostando na superfície, é epi. Da onde vem epiderme, que é aquilo que fica sobre a derme. Epiderme, essa pele exterior. Ok? Epígrafe. Epígrafe é aquilo que está escrito sobre. Então, normalmente é usado para colocar no túmulo. É a frase que vai no túmulo. Está escrito sobre.
grafê. Ok? Então, quando está um pouco acima do epi, que é na superfície, mas está um pouco acima, é hiper. Daí vem hipermercado, hipérbole, hiper, está acima. Se alguma coisa está abaixo, é hipo. Daí vem hipotermia, quando você está na temperatura baixa. Ok? Hipotermia. Esse quadro das preposições, existem quadros mais completos do que esses. Ele, por exemplo, a gente tem um quadro muito bacana aqui, olha, nos fundamentos. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está o quadro das preposições. Eu tenho a impressão que esse quadro aqui é mais completo ainda. Ele ajuda muito a gente a entender a disposição espacial. Lembra que a preposição pode indicar relação, pode indicar posição, pode indicar movimento. Ok? Você vê que a preposição em grego ela é muito mais sofisticada do que a preposição em hebraico. A preposição em hebraico, basicamente, são 3, né? Lembra que é le, que e be. São as 3 preposições inseparáveis. Depois tem mais 2 ou 3 preposições que são usadas em hebraico. Em grego, não. Em grego, você tem uma pá de preposições. É como em português. Vocês sabem quais são as preposições em português? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás, de atrás. São 18 preposições em português. Eu decorei quando era criança com uma musiquinha do Roberto Carlos. Vocês conhecem a música do Roberto Carlos? De que vale... Lembram dessa música? Não, nunca ouviram. De que vale o sol azul, o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a esperar. Essa música a gente conhecia de cor quando era criança, e a nossa professora juntou, colocou as preposições nessa musiquinha, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, e aí, trás. Que fica completamente fora da música. Diga. A preposição no grego admite posição, locomoção e relação. Exatamente. Ela normalmente indica posição, relação e direção, ou movimento, que pode ser um movimento acima, através, movimento... Por exemplo, ali não aparece, eu não lembro de ter visto, mas a preposição peri. Peri significa percorrer ao redor do objeto. Daí vem perímetro, por exemplo. Né? Normalmente, a gente associa as palavras em português que têm as preposições, porque as preposições gregas são muito usadas no português. Caramba, cadê esse negócio aqui? Está difícil de achar. Eu sei que tem aqui, eu vou achar. Vamos lá. Não, está lá em cima mesmo. Eu tinha deixado separado aqui, mas eu acabei mexendo e... Acho que está aqui.
Chegando, adjetivos. Tá aqui. Ele é muito parecido. Ele não tem parar. Aqui, a melhor, o que é bom desse quadro aqui é que ele já mostra qual é o principal caso que é regido. Deixa eu ver se... A gente encontra isso até na internet, viu, gente? Deixa eu achar aqui. Ó. Olha aqui. Aqui a gente tem um quadro, salvar a imagem como preposições gregas. Deixa eu colocar isso aqui no box, que depois eu acho com facilidade. Tá. Eu tenho que desligar o meu antivírus, senão ele não consegue baixar. Baixando aqui, salvar imagem como preposições. Está aqui. Interessante. Estão vendo aqui? Olha como esse quadro é mais completo. Vamos aumentar o quadro aqui, para vocês perceberem como ele funciona. Olha só. Geralmente são posicionados à frente de uns substantivos, né? É a preposição. E podem ser prefixadas a verbos, especificam os significados ou intensificam o significado. Então, por exemplo, com acusativo indica em direção de, genitivo indica afastamento para fora. Então, note, olha, o aná, ele pode ser usado com acusativo, com dativo e com genitivo. Ok? As preposições podem sofrer elisão, que é justamente quando você tem um apóstrofo e perda da última vogal, quando a palavra começa com vogal e perde seu acento. Exceções, peri e pró. Então, pegando aqui, hiper, acima de, com acusativo, genitivo, por causa de. Epi, com acusativo, sobre, com dativo, em cima de, com genitivo, apoiado em. Em. Reverendo. Diga. Reverendo. No livro do Gusso, lá no apêndice, na página 271, essas preposições já aparecem já separadas, com acusativo, genitivo e dativo. Que ótimo. Apresenta para nós aí. Vamos lá. Pegar o Gusso aqui, página 171. 271. 271. Não é 171, né? Não. 271. Aqui é que, às vezes, a numeração do Gusso não é igual à numeração não é a numeração do que eu tenho aqui, não é igual ao do livro. Eu tenho o livro aqui, mas a página 271, está bem aqui. Tá 271. Essas tabelas do Gusso são muito boas. Aqui, olha. Aí, professor, passou. Você tem o artigo, aí você tem o sujeito, aqui você tem os casos, e aí você tem uma tabela com as preposições. Ótimo. As preposições são muito fáceis de reconhecer
E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a tradução. Então, note bem, aná, com acusativo, tem aqui, ok? Ante, normalmente é usada com genitivo. Apó ou ap, com o apóstrofe aqui. De, a partir de, desde, da parte de. De a. Note que com acusativo significa por causa de. Já com genitivo significa através de, que é o sentido que passou para o português. Diga, Wellington. Eu estou percebendo que há umas lacunas aí que estão em branco. Sim. Seria correto afirmar que, conforme essa tabela aí, ela só aparece nesses casos específicos aí? Pois é. Em geral, essa tabela aqui, eu estou percebendo que ela tem algumas falhas. Por exemplo, esse EI aqui, está faltando o sigma aqui final. Ok? Isso é eis, que significa para dentro de. E eu percebo que a melhor maneira de você trabalhar a tradução é você trabalhar com dicionário. Não tem jeito. Então, vamos pegar, por exemplo, eis, né, que é esse aqui. Eu venho aqui, eu tenho esse dicionário. Deixa eu pegar um outro dicionário aqui, que seja bom. Esse é bom, esse é bem completo. É em inglês. Então, olha o aná, que a gente estava vendo aqui. Então, o aná, em combinação com substantivo, com objetos que podem ser contados, é uma marca de relação distributiva envolvendo objetos numerados. Então, pode ser traduzido por cada, ou uma peça de cada, ou sets of e tal. E aí você vai ter as diversas possibilidades de tradução do aná. Vamos pegar o eis aqui. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Aqui, por exemplo, ele está usando quando a pó vem junto de eis. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui anterior. Não, é isso mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha, é uma marca de mudança de estado. Então, da parte de para dentro de. Então, quando você tem o apó junto com o eis. Então, essa maneira de entender, olha aqui, o eis, tá? Ele vai te dar, olha, pode ser traduzido por tô, para, na direção, dentro de, sobre, inside. Depende muito do caso. Você vai ter que descobrir, ao traduzir, a primeira coisa, quando a gente faz a tradução ultraliteral, eis significa para dentro de, ou para. Pronto, traduzir para. Quando você vai fazer uma tradução mais apurada, é interessante você dar uma olhada nos comentários, nos dicionários, porque eles vão te dar qual é a maneira de você melhor traduzir. Vamos pegar aqui, por exemplo, quer ver? Meta. Meta. Então, uma marca de um ponto de tempo proximamente associada com um ponto primário de tempo. Então, meta pode significar temporalmente depois. E meta 3 remeras, e depois de 3 dias, anastenai, ressuscitou. Ok? O outro exemplo, ele vai dar Marcos 8:31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário. Vamos dar uma olhada no Marcos, nesse Marcos 8:31 aqui. Não. Versato didastem autosa, onde está o meta aqui? E depois de 3 dias é o mesmo texto, e depois de 3 dias e tal. Então, meta vai significar depois, na maioria das vezes. Você vai ter outros lugares onde meta vai ter outro significado. O bom é você ter um bom dicionário. Ok?
Um bom dicionário de grego vai ajudar muito a entender o significado primário da preposição. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Você tem dia, eis, ec, ex. Aqui ele não aparece nenhuma. Estou achando que está um pouco falha essa tabela, viu? Em, ela pode ser usada com genitivo e com dativo. No genitivo significa de dentro de, a partir de. E no dativo ela vai significar sempre em, dentro de, no meio, mas pode significar também com, indicando o objeto que é usado para fazer alguma coisa. Então, é o caso. Epi, ep, ou ef, ele vai ter nos 3 casos, olha, sobre, em e contra. Catar, conforme, sobre, meta, depois de ou junto a. Percebam aqui, olha, no acusativo, depois de, no genitivo, junto a. Parar, ao lado de, do lado de, ao lado de. Notem que a diferença é mínima, mas você precisa levar em consideração. Então, aqui a gente tem, olha, sim, normalmente com acusativo significa, com dativo significa com, conjuntamente. Ok? Deu para entender mais ou menos como é que funcionam as preposições? Vocês vão perceber que as preposições são muito comuns, elas aparecem o tempo todo. Olha, ripó. Então, ripó é sob os presbíteros. Ou ripó, aqui no caso seria apodokimastenai. Vamos lá. E começou a ensinar a eles que, isso é um pronome relativo, e que foi dado o filho do homem todas as patem é dores, não, todos os sofrimentos, dores, e apodokimastenai. Essa é legal, hein? Ah, olha que interessante. Deixa eu ver. E foi rejeitado hipotom presbítero pelos anciãos. Ok? Foi rejeitado hipó, debaixo da rejeição dos anciãos. Esse é o sentido, hipó, embaixo. Ele foi rejeitado pelos anciãos. E os principais, os príncipes, e os gramateuon, que são os escribas, e os apoctanetai, e ele foi morto, e depois de 3 dias ressuscitou. Meta, 3 dias. Ok? Então percebam que no único versículo, você vai encontrar aí várias preposições. Por exemplo, olha, dokimastenai. Dokimal é reconhecer, ok? Dokimastenai, esse T indica que é passivo, então ele seria reconhecido para longe de. Então, ser reconhecido para longe é ser não reconhecido, é ser rejeitado, é ser repudiado. Estão percebendo? É claro que você vai pegar esse verbo, você já tem o significado dele aqui. Se você quiser um melhor, esse dicionário aqui, por exemplo, do Kittel, ele é um dicionário que ele vai analisar essa palavra de maneira substancial. Você pega aqui, olha, dokimatsu significa testar, examinar, aprovar. Apodokimatsu é rejeitar. Você prova e joga fora, manda embora. Apó, sai de si para fora. Então, percebam que a palavra apodokimastenai, que aqui está no passivo, indica que ele foi desaprovado.
E a palavra vem da palavra aprovar. Só que a preposição inverte o valor da palavra. Ok? Isso é interessante. Quando você fizer uma exegese, no primeiro momento, vai ao dicionário e pega a palavra mais fácil. Depois, você vai cavocar para chegar nos significados. E isso ajuda demais. É muito interessante como quando você consegue descobrir certos significados, né? Por exemplo, dokimatsu é uma palavra que eu fiz uma exegese uma vez e eu invoquei com essa palavra, falei, gente, mas qual é o significado? E aí eu descobri o seguinte, que dokimatsu é você pegar um vaso de barro, que normalmente tinha aquelas vendas, aquelas tendas, aí você pegava assim e falava assim, eu posso fazer dokimatsu disso? E o cara dizia, pode. Aí você saía fora e olhava para o sol e via através se havia lugares mais finos no barro. Então, se não houvesse, você examinou ao sol, ele foi dokimatsu, ele foi aprovado. Se você encontrasse algum lugar mais fino, ou alguma bolha olhando com o sol, na hora que você pusesse para assar, aquilo explodiria e quebraria o vaso. Então, aquele vaso era tirado dos outros após dokimatsu, ele era rejeitado. Por causa da prova, ele não passou na prova, ele foi rejeitado. Note que foi isso que os anciãos fizeram com Jesus. Eles reprovaram Jesus. Ok? Então, isso é muito interessante. Quando você analisa o texto usando essas coisas, você vai aprender muito mais. Ok? Vamos para frente? Pronomes pessoais. Basicamente, em português, a gente tem pronomes. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Uhum. Uma coisa importante, quando a gente estuda o pronome, é a gente lembrar do pronome em português, que vocês vão descobrir que a gente sabe muito pouco sobre o pronome em português. A gente aprende algumas coisas, mas a gente não consegue relacionar, e isso é interessante vocês relacionarem. Em português, nós temos os pronomes eu, tu e ele ou ela, que são, vamos lá, o pronome de primeira pessoa, o pronome de segunda pessoa e o pronome de terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala, e a terceira pessoa é de quem se fala. Ok? São assim que surgem as pessoas. E a gente vai ter nós, vós e eles ou elas. É a terceira pessoa do plural, ok? Estes pronomes são chamados de pronomes do caso reto. Vocês já se perguntaram por que eles se chamam pronomes do caso reto? Quando que eu sei que eu devo usar o eu, o tu, o ele ou ela? Quando eu estou falando do sujeito da frase. Então, por exemplo, eu vou buscar um copo de água para mim beber. Tá certo? Por quê? Quem bebe? Mim não conjuga verbo, professor. Sim, porque ele não pode. O mim não é do caso reto. Mim é do caso oblíquo. Não é isso? Então, notem, o que é o oblíquo? Oblíquo é a posição, o que é reto é assim, ok? Reto. E o que é oblíquo? Oblíquo é o que é inclinado.
ou declinado. Então, note que em português nós temos declinação nos pronomes. Então, vamos lá. Quais são os pronomes de caso oblíquo? Me, mim e comigo. Correto? Notem. Me é o acusativo. Mim é o genitivo. E comigo é o dativo. E esse aqui, eu, é o nominativo. Então, em português, nós temos um resquício do latim, que é o nominativo, o acusativo, o genitivo, normalmente o genitivo é de mim ou meu, que nós chamamos em português de possessivo. E, ó, é o dativo, e nós chamamos o meu em português de possessivo. Ok? Só que o meu, na verdade, é o genitivo. É de mim. Eu não entendi, Bianca. Você está sem microfone. Pode... Não, estava só interagindo aqui, que é a questão da posse, né? A posse, exatamente. Então, percebam que o possessivo é o genitivo. É o quê? Então, em português, você tem eu, me, comigo, tu. Quais são os oblíquos de tu? E, embora a gente quase não use mais o ti praticamente sumiu, mas a gente aprendeu, ter ti contigo. E o possessivo da segunda pessoa é teu. E ela? Como é que são os pronomes oblíquos de ele e ela? O, a, no caso do acusativo, ok? Seu, e no caso aqui já é o possessivo, né? Seu. E esse seu dá uma confusão tremenda, porque nós usamos o seu para você, que para nós funciona como segunda pessoa, mas na verdade é como terceira pessoa. Desculpe, funciona como segunda pessoa, mas na verdade é terceira pessoa, é seu. Seu é dele, ou dela. Mas a gente usa por você. Por isso a gente faz uma confusão nos cânticos, né? Senhor, seu é esse lugar, teu é este lugar. Meu amigo, você tome o teu lugar. Não existe tome o teu lugar, porque se é meu amigo, você, se eu estou falando com você, tem que ser seu lugar. E seu lugar é a terceira pessoa. Então faz uma confusão esse negócio de teu e seu em português. Quando a gente fala em grego, a gente não pode fazer essa confusão. Aqui também, olha, qual seria o acusativo de nós? Nos, conosco, tá? E aí seria nosso. Vós seria vos, convosco e vosso. E eles, ela seria os, as, aí vem seu, né? Mas eu não estou conseguindo lembrar os outros aqui do português, mas daqui a pouco a gente lembra, mas ó, seus, né? Pois bem, deu para entender o pronome em português? Porque agora nós vamos falar em grego. Então vamos para o grego. Olha aqui. O pronome em português, ele vai ter o pronome pessoal da primeira pessoa, que é ego, o pronome pessoal da segunda pessoa, que é sim,
E o pronome pessoal da terceira pessoa, que pode ser autê, se for feminino, autós, se for masculino, e autó, se for neutro. Então, olha aqui. Eu, tu, ela, ele, ou, e aí ele neutro, ou ela neutro. Ok? Então, vamos lá. O que acontece com o pronome? O pronome declina como substantivo. Então, se eu estou falando do sujeito, eu uso ego. No singular, ego, no plural, remeis. Remeis. No acusativo, quando o eu é o objeto direto, pode ser usado a forma longa, que é muito rara, mas a mais comum é a forma breve, me. No plural, rimás, que é o nos. Nós, nos. No genitivo, emu ou mu, que significa de mim, meu, minha. Ou rimon, que significa de nós, nós. Percebam, olha só, a terminação aqui é ômega, aqui é epsilon no acusativo, o, que é igual à terminação do genitivo, e o emoi. Olha o iota subscrito aqui, ó, o moi. Né? Só que nesse caso aqui o iota não está subscrito, ele volta para a posição de ditongo. Então você tem um ditongo aqui com iota que indica o dativo. E remin é o plural. Então, olha só, é go, rimeis, eme, me, remás, emu, de mim, remon, de nós, emoi, a mim, para mim, comigo, em mim, depende da preposição que vier. Normalmente a preposição vai ser usada aqui, ó, no dativo. Mas, às vezes, pode ser usada também no acusativo. Ok? Então, a primeira pessoa, ego. Então, eu tenho que decorar aqui. Ego, eme, emu, emoi. Remeis, remás, remon, remim. Aí vem tu. Si é o tu, é o sujeito. O plural, rimeis, é igualzinho remeis, só que ao invés de eta com aspiração áspera, é um y com aspiração áspera. Esse é o vós. Aqui, acusativo se, que são as duas formas, a forma tônica e a forma átona, as duas formas podem aparecer. Rimás, que é o plural, que é o acusativo plural. Su, olha aqui, ó. Mu, su, soi, emoi, moi. Percebe que a forma do caso, ela mantém, o que muda é a raiz. Aqui é o sigma e aqui é o gama, e ele se transforma em men aqui. O men some completamente aqui. Ele reaparece aqui, olha, rimeis, rimás, rimon, rimim. Aí vem a terceira pessoa. A terceira pessoa muda completamente. Aute, que é ela, autai, que é elas. Olha aqui, se você tirar aqui, que é a raiz, olha aqui, fica o artigo, olha o artigo aqui, ó, re, ten, tes, te, rai, tas, tom, tais. O artigo está aqui, ó, ok? O artigo está aqui. Só que ele tem a raiz aqui. A terminação do artigo, o pronome pessoal vai seguir a terminação do artigo.
na terceira pessoa. Olha aí, ó, o feminino, o masculino, autós, segunda declinação, auton, autu, autô. Autói, autus, auton, autóis. Segunda declinação. Aqui, ó, primeira declinação. Retenteste. Rai, tas, ton, tais. É o artigo, tá aqui. E o neutro, ó, to, tu, to. Seria o artigo, né? Se você puser o ao aqui, pronto, já virou pronome pessoal neutro. Autó, autó, que é igual. Autá e autá, que é igual também, porque no neutro o nominativo é igual ao acusativo. Depois vem o genitivo, tu, que é igual ao masculino, e to, que é igual ao masculino. Tom e tois. Qual a diferença? Só esse ao antes. Isso aqui é o pronome pessoal. Do caso reto, eu, vós, e dos casos oblíquos, que estão aqui. Os oblíquos são os declinados. Ficou claro como é que o pronome se articula? É interessante dizer que o pronome se articula, porque é como se ele pegasse as terminações do artigo e colocasse ali. Não é esse o significado. Articular significa ele se desenvolve, mas é essa a ideia. Então, grava o artigo, você vai saber o pronome. O pronome pessoal. Existem outros tipos de pronome. Quais são? São os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos. Deixa eu ver se ele tem aqui. Aqui vem o substantivo. Eu tenho impressão... Deixa eu ver. Vamos pegar lá no índice. No índice deve ter alguma informação sobre os pronomes. Olha aqui. Então, vejam, o artigo definido, a gente já estudou esse assunto. Vou voltar lá. Então, o artigo definido, aí você tem as preposições. Onde é que está as preposições aqui? Ele não tem uma lição que fale só das preposições. Vamos para o outro aqui, que essas noções aqui esse tem mais esmiuçado aqui. Então, vamos lá. Pronome, deixa eu achar aqui. Está aqui. As preposições, capítulo 12, os pronomes pessoais e possessivos, do capítulo 13, depois vem os pronomes demonstrativos e relativos. Então, se você pegar aqui o capítulo 13, ele vai mostrar o desenvolvimento do pronome. O pronome é a palavra que substitui o nome, evitando a sua repetição. Então, hologos em arque prostonteon, né? E aí você vai ter, deixe-me ver, em lugar de dizer hologos estava no princípio com Deus, o texto vai dizer ele estava no princípio com Deus. Tá? No caso aqui, ele põe ela porque é a palavra e ele está traduzindo em português. Mas aqui, o hutos é ele. Ok? Então, esses são os pronomes que nós já vimos os pronomes pessoais, e o pronome possessivo é muito parecido com o pronome pessoal. Então, olha aqui, ó. Você tem o pronome pessoal, está aqui. Você tem aqui as declinações dos pronomes. Isso eu vou pôr para vocês lá, para vocês darem uma olhada nessa lição. E aí, você tem o uso. Só que o pronome pessoal também pode ser usado como pronome possessivo, principalmente quando é usado no caso genitivo. Ó, mu, tecnia, mu, filhinhos de mim, ou meus. Tauta, aqui é um pronome
não chega a ser possessivo, mas é um pronome também. E isso, olha, como é neutro, em português você poderia dizer tauta significa isto, estas coisas, né? Então, isto escrevo a vós. Aqui eu prefiro estas coisas do que isto, porque tauta está no plural. Mas está lá nos pronomes. A diferença é que o pronome neutro, ele tem esse tá aqui, e o pronome masculino ou feminino tem o ao só. E aí ele vai explicar aquilo que eu já expliquei para vocês, que é o caso oblíquo em português, uso de autós, seu uso como pronome, e o seu uso como pronome possessivo. Ok? Olha. Ta erga autor. As suas, delas, obras, né? Dele, no caso aqui. As suas, dele, obras. Só uma explicação aqui. Existe uma diferença entre o português e o grego que a gente precisa tomar um cuidado na hora de estudar o assunto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com isso a gente vai terminar. O que a gente tem que tomar cuidado? Em português, o pronome, ele vai concordar, português, no caso do pronome possessivo, com quem possui. Em grego, não. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Então, por exemplo, se você pega uma frase que diga assim, aquela frase que ele usa ali, deixa eu pegar, é o caso aqui, exatamente o caso que ele coloca aqui. Se você pega aqui, então, ta erga autu. Autu aqui, ele está no singular, tá? Porque é o genitivo singular, que significa dele. De quem são as obras? As obras são dele. Quando você traduz aqui, ele traduz no plural. Por quê? Porque em português, as obras suas equivalem às obras dele. Então, note que, ao analisar essa palavra aqui, ele está no genitivo singular. Então, como é que eu traduziria aqui no hiperliteral? As obras, ta erga, que é plural, dele. Ao traduzir desse jeito aqui, ele vai pôr o suas no plural, porque os suas tem que concordar com as obras. Você não pode dizer as suas obras. Você pode dizer as obras dele. Ok. Por isso eu prefiro essa tradução, as obras dele, do que as suas obras, embora as suas obras seja correta, é uma tradução correta. Só que dá uma impressão de que foi para o plural, mas cadê o singular que está aqui? Aqui, por exemplo, olha, aqui está no plural. Então, hologos auton. Então, se você for, seria a palavra deles, né? Se você puser sua aqui, você pode dizer que eles falaram a sua palavra no sentido de que essa palavra pertence a eles. Porque o seu e sua vai concordar com a palavra que ele está trazendo aqui. Por isso que esse deles aqui é melhor para traduzir, e no caso aqui eu prefiro dele, as obras dele. Eu colocaria aqui. Ta erga, as obras. Professor. Autu, dele. Diga, Rodrigo. Eu tive uma dificuldade com isso quando eu fiz esse último trabalho. Tinha um dos textos embaixo para traduzir, acho que era em Atos 23, se não me engano, onde Paulo dizia que ele era fariseu, filho de um fariseu. Só que o fariseu, no final, estava no plural. Sim. E aí a maneira de traduzir é filho de fariseus.
estaria certo traduzir? Então, eu pensei em fazer assim, mas eu fiquei tipo, filho de fariseus, eu achei estranho. Porque, até porque as mulheres não podiam ser, né? Mas o que ele está falando, ele está considerando a linhagem toda. Eu venho de uma linhagem de fariseus. Ah, entendi. Essa é a ideia. Entendi, Então, entendi. Então, no caso, ele está no genitivo plural, ok? E a tradução vai fazer justamente essa referência. Filho de fariseus. Então Ok? errei. E esse fariseus, ele está sem artigo. Isso, então é um, né? Ou indefinido. vários fariseus. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou aqui. Já digo se está errado ou não. Eu acho que não. Até coloquei... Vamos, deixa eu pegar aqui. Que eu peguei daqui mesmo, olha. Aqui. Filho de fariseus, farisaion. De fariseus. Se a gente puser um artigo aqui, seria dos fariseus. Aí ficaria estranho, realmente. Mas a ideia aqui é de filho, né? Olha só. Irmãos, eu, fariseu, sou um filho de fariseus. A ideia aqui é que ele, sim, na dúvida, pertence a uma linhagem. Eu dei uma olhada em algumas traduções, né? Eu acho que a que a gente usa na IPB, acho que a revista atualizada, ela tá como de um fariseu. Filho de fariseu. De fariseu, tá no singular. Porque é uma tradução idiomática, não é uma tradução literal. Atos 23:6. Deixa eu ver. Homens irmãos, Andres Adelphoi. Ego farisaios eimi, huios farisaion. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na Almeida, como é que... deixa eu ver, está faltando aqui, ó, ligação. Olha aqui. Eu sou fariseu, filho de fariseus. Está no plural. Eu vi duas traduções. Eu vi essa e acho que a Corrigida Fiel. A Corrigida Fiel, em geral, ela é mais literal, quer ver? Corrigida, deixa eu ver aqui se eu tenho a Fiel. Eu acho que é essa aqui, olha, Almeida, Revista Corrigida. Vamos ver se é essa. Ela é varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Ela vai traduzir no singular. Porque ela interpretou que a ideia é eu sou de ascendência farisaica. Mas a melhor tradução seria filho de fariseus. Olha, quer ver como é que a Nova Versão Internacional traduz, né? Sou fariseu, filho de fariseu, também põe no singular. E a linguagem de hoje vai traduzir, eu sou fariseu e filho de fariseus. Eu acho que eu me atrapalhei pelo fato de não ter artigo. Eu traduzi como filho de um fariseu, entendeu? Aí eu fiquei, filho de um fariseu, mas fariseu está no plural. A ideia é a linhagem, exatamente. Esses detalhes mas, da tradução... Evaldo, no caso, assim, por exemplo, essa terminação, né, que é... genitivo plural. Esse on,
Não, de plural mesmo. É. Por ser um genitivo, a gente já não pode entender que a gente insere essa preposição, mesmo que não haja assim, o artigo referente ao genitivo. Então, mas pela terminação, a gente pode assumir que haja ali essa preposição na tradução mesmo ultraliteral. Exatamente. Você, ao traduzir para o português, você sempre vai ter que traduzir com D, que indica essa ação genitiva ou ablativa. Porque a ideia daqui é justamente essa, só terminando aqui, a ideia aqui é que justamente ele pertence a uma linhagem de fariseus. Então, indica a origem. Então, origem é ablativo. Lembra que origem tem uma função ablativa. Indicando origem, a gente precisa do D. O que seria errado era colocar um artigo aí, dos fariseus, porque não tem artigo. Então, é só a ideia de procedência. Mas se pode considerar a minha tradução como errada? Não. Ou só seria errada se tivesse o artigo? Se tivesse o artigo, seria errado. Do jeito que você traduziu, é possível, tanto é que várias traduções usam isso. Eu estou pedindo uma tradução mais ultraliteral para vocês perceberem essas nuances, mas não é considerada errada essa tradução. Provavelmente eu faço uma observação que é plural, mas eu não tiro ponto por conta disso. Mas eu só faço a observação, corrija aqui, porque o ideal é uma tradução ultraliteral, que é o que nós estamos tentando fazer para pegar o jeito da coisa. Wellington, você ia fazer alguma pergunta? Não, o senhor concluiu aí. Que é ablativo, né? Que indicava a origem. A origem, exatamente. Perceba que dentro do genitivo grego tem as duas funções, a função ablativa e a função genitiva oposta. Tudo aqui, e não está aqui. Oi, Luciano. Ah, não, desculpa aí. Não tem problema. Eu pensei que estava falando comigo, mas abri o microfone sem querer. Não tem problema, não. Gente, então, hoje a gente deu uma olhada nos artigos, novamente. Vocês viram a importância de saber decorar o artigo. Pronome, preposição, e a gente não pegou muito pronome possessivo, pronome relativo. A gente vai dar uma pincelada nisso nas próximas aulas, e eu vou passar para vocês essa aula aqui, e também o material para estudo para vocês. Eu vou juntar os exercícios, vou pegar alguns exercícios de artigo, eu vou pegar textos que tenham artigos, preposições e conjunção. Eu ia falar um pouquinho, mas basicamente conjunção é aquilo que a gente sabe, é mais ou menos a mesma coisa de preposição. Conjunção com, mas, pois. Eu vou ter que falar um dia só sobre conjunção para falar, por exemplo, sobre as partículas pospositivas, como traduzir um de, um alá, como traduzir um sum, que são partículas que são difíceis de traduzir, porque a gente não tem isso em português. Eu vou pegar esse assunto, vou fazer um vídeo especial sobre o assunto, e a gente vai dar uma olhada. Mas eu gostaria que vocês, durante essa semana, notem, a gente está completando a frase, né? A gente está pegando os substantivos, já pegamos o verbo no presente, e agora a gente está pegando as partículas que orbitam ao redor dos substantivos e dos verbos, para a gente poder ter a frase mais completa. Ok? Passamos já do horário, peço desculpa a vocês, vamos encerrar. E, se tiver alguma dúvida, aproveitem. E eu estou encerrando a gravação agora. Pelo jeito, gravou direitinho.